E aí, pessoal, tudo beleza? Como andam os estudos? O vestibular da FUVEST chegando aí. Bom, então vamos fazer a resolução do vestibular da FUVEST 2021, segunda fase. Uma questão linda, questão 6, que fala sobre titulação. Vamos ver? Vamos lá. A questão 6 da FUVEST, a segunda fase, ela fala de um processo que determina o teor de carbonato de cálcio nos cremes dentais. E através de uma técnica muito linda, que é chamada titulação. Inclusive, é uma técnica que eu gosto muito. Então, lá, o teor de carbonato de cálcio, CaCO3, usado como abrasivo em creme dentais, pode ser determinado por meio de uma chamada retrotitulação. O que seria essa retrotitulação? O processo de titulação consiste exatamente no quê? Consiste em você colocar uma bureta seria uma estrutura não tão tortinha assim, vou tentar fazer mais retinha, assim que ela tem um tubo de vidro e tem uma torneira. Esse tubo ele é graduado, então eu consigo fazer medições de volume. Logo abaixo dele eu coloco um Erlenmeyer. Esse Erlenmeyer é um funil, é um frasco cônico. Ele tem um intuito de ser cônico exatamente para poder fazer uma movimentação sobre ele. Então o que eu faço aqui? Eu vou gotejando uma solução de um composto conhecido, numa solução que eu tenho uma concentração desconhecida, e através de algumas reações químicas a gente consegue calcular a concentração desconhecida. A retrotitulação é utilizada quando eu não consigo fazer uma determinação direta. Então, por exemplo, carbonato de cálcio eu não consigo determinar, eu coloco ácido para reagir com carbonato de cálcio, ele faz gás, libera gás carbônico, mas é um pouco difícil de descobrir exatamente quanto que eu tenho. Então, uma técnica é a retrotitulação, que acaba dando erros muito pequenos em relação ao teste. Esse método adiciona-se um excesso de ácido clorídrico, então ao frasquinho que tem aqui para fazer titulação, eles colocam HCl, por exemplo, em excesso, ele vai reagir com todo o carbonato de cálcio, que é a reação 1, então está aqui a reação 1, carbonato de cálcio, reage com ácido clorídrico, forma cloreto de cálcio, água e gás carbônico que vai embora. Detalhe, eu coloco o excesso. Como eu coloquei um excesso desse cara, vai sobrar ácido clorídrico no final da reação. Esse ácido clorídrico que sobra da reação é em seguida titulado com hidróxido de sódio. Aí sim eu faço a titulação e coloco o hidróxido de sódio com o indicador fenolftaleína. À medida que muda-se de cor o meio, para-se a reação. Pode-se então calcular o número de mols que sobrou de HCl, e pela diferença do que sobrou de HCl e o número de mols inicial de HCl, é possível determinar o teor de carbonato na amostra. Perfeito. Ele já deu o procedimento da titulação. Isso é bom. Vamos continuar no texto base. Para estudar uma amostra, o seguinte procedimento foi realizado. Etapa 1. Pesar 5 gramas de creme dental comercial. Então, creme dental, em geral, eles têm carbonato de cálcio. Então, pesou-se 5 gramas. Depois, adição de 20 ml em uma solução de 2 mol por litro de ácido clorídrico. Em seguida por agitação. Então, o cara coloca lá os 5 ml, pesa numa balança dentro do frasquinho, coloca os 20 ml e agita, E faz aquecimento até que a reação 1 se complete, ou seja, todo o carbonato reaja com o ácido clorídrico. Após a solução esfriar, adição de água à solução na etapa 2 até completar o volume para 50 ml e agitação. Etapa 4. Titulação do HCl presente na amostra, que é o excesso, com hidróxido de sódio a meio mol por litro, até completar a neutralização, ou seja, o indicador muda de cor para-se a reação, que aí começa a reação 2 que está sendo falada. Etapa 5. Medida do volume de hidróxido de sódio usado para a titulação. Resultado, volume de hidróxido de sódio foi de 30 ml. Ok, então isso é o texto que está sendo contado aí. Vamos no enunciado. Item A. Cite a importância do aquecimento na etapa 2. Então, por que fez-se um aquecimento? Bom, o aquecimento, no item A, tem 2 motivos. O aquecimento, quando a gente tem a liberação do CO2, eu quero que esse CO2 gasoso fique gasoso. Ele não volte a ficar aquoso, porque se o CO2 começar a ficar aquoso, ele volta a ficar na solução. Então, o aquecimento favorece essa reação embora para o estado gasoso. Então, o CO2 vai embora. O outro lado, eu também favoreço com o aquecimento a maior cinética da minha reação, ou seja, aumenta a velocidade da reação. Então, isso é uma das premissas também que eu posso estar pensando.
aumentar a velocidade da reação, ou seja, a reação acontecer mais rapidamente, né? Rapidamente, completamente toda a reação. E o aquecimento favoreceu o CO2 gasoso formando, não ficando dissolvido, redissolvendo em solução, evitando esse procedimento aí. Bom, então esse aí tá aí o item A de graça. Vamos para o próximo item. Vamos lá. Alguns cremes dentais usam o dióxido de silício, né, tipo areia, como abrasivo em vez de carbonato de cálcio. Para esses produtos, o mesmo procedimento de retrotitulação serviria para calcular o teor do abrasivo, justifique. Num outro item tem aqui um dot anote, ele fala assim, considere que não há qualquer outra espécie ácida ou básica no creme dental em quantidade suficiente para interferir no procedimento. SiO2, né, o óxido de silício, é um óxido ácido. Então vamos lá, esse procedimento serviria do carbonato, serviria para o SiO2? Não. Por quê? O carbonato ele reage com o meio ácido, ok? E forma ácido carbônico, se decompõe, forma CO2 e água. Então, quando eu colocar aqui H+, né, de alguma forma, vai formar ácido carbônico. Esse ácido carbônico, por sua vez, ele é instável, vai ter a formação de água e CO2, ok? E a gente consegue, então, degradar o carbonato de cálcio para fazer análise. O SiO2 não vai reagir com meio ácido. Então, como ele não vai reagir, eu não vou fazer uma reação ácido-base. Então, como eu não faço uma reação ácido-base, então não tem essa finalidade. Esse procedimento não serviria para a determinação do teor do SiO2. Bom, teria que fazer outro procedimento. Bom, C. Calcule a porcentagem em massa de carbonato de cálcio por massa de creme dental de abrasivo na amostra estudada, conforme os valores dados no procedimento. Então, vamos ao procedimento. Pesou 5 gramas de creme dental, ok? Então, vamos fazer um desenho para entender o que foi feito. Então, a gente pegou lá o creme dental, colocou num Erlen, 5 gramas do creme dental. Não interessa a marca que estava estudando, ok, colocou 5 gramas aqui, colocou 20 ml com solução 2 mol por litro de HCl. Então aqui ainda assim, esse Erlen colocou 20 ml a 2 mol por litro de ácido clorídrico. Interessante que o ácido clorídrico é um ácido forte, então quando colocado em água ele vai liberar H+, e Cl-. Quantos mols foram postos? Vamos fazer o cálculo? Eu tenho 2 mols a cada 1 litro, ou seja, 1000 ml do ácido clorídrico, né? Então, se eu coloquei 20 ml, então quantos mols eu tenho? Bom, 20 vezes 2 dá 40 dividido por 1000. Então, eu tenho 0,040 mol de HCl ou de H+. Então, vamos escrever H+, fica mais elegante. Deixa eu colocar aqui mais clarinho. Isso. Então, esse número a gente vai usar daqui a pouco. Então, isso aqui é a quantidade total de H+ que eu coloquei na minha amostra. Ok. E aí, depois que eu fiz isso aí, aqueci e tal, a solução esfriou, e aí completou com 50 ml, é simplesmente uma diluição. Essa diluição afetaria, se eu fosse fazer cálculos de concentração, como a gente vai fazer cálculo de porcentagem, essa diluição não nos vai atrapalhar em nada. Titulação do HCl presente na amostra com hidróxido de sódio 0,5 mol por litro até completa neutralização. E foi gastou um volume de 30 ml. Então essa minha amostra que eu preparei aqui foi, né, então, para um sistema. Esse sistema colocou-se hidróxido de sódio, 0,5 mol por litro, e gastou-se 30 ml de hidróxido de sódio. Então aqui o H+, né, reagiu com hidróxido de sódio. E a reação é muito simples, né? O ácido reage com OH-, vai dar origem à água, ok? Então, quem reagiu é o excesso do H+, porque o creme dental, lembrando que ele tem o carbonato que vai reagir com o ácido, que é a reação 1. Então, vamos calcular quanto que eu coloquei de hidróxido de sódio. Então, o hidróxido de sódio, vou escrever aqui gasto, né? Que está associado ao excesso de H+, né? Porque foi gasto o excesso de H+. Eu tenho 0,5 mol para cada 1 litro. Foi isso que a informação que tinha no texto, ou seja, 1000 ml. Então, gastamos 30 ml. Então, quantos mols foram gastos? 30 vezes 15, 0,5, 15. 15 dividido por 1000, tenho 0,015 mol de hidróxido de sódio, ou seja,
né? Isso aqui, hidroxódio, é uma base forte, que equivale a OH-. Então, esse hidróxido de sódio está associado ao H+ em excesso. Isso aqui é equivalente ao H+ em excesso. Por quê? Eles reagem 1 para 1. O H+, nossa, excesso com 3S ali, olha só. Então, não é falta de S. Então, o H+ reage 1 para 1 com o OH-. Então, como se reage 1 para 1, então eu posso pensar que isso aí seria o excesso. Então, se eu tinha no início, então pensa assim, no início foi colocado 0,040 mol de H+. No excesso, eu tenho 0,015 mols de H+. Então, o que reagiu? Então, reagiu é a diferença entre os dois. 0,025 mol de H+ é o que reagiu. Opa! Achamos aí quanto que reagiu. Fantástico. Agora é só calcular a quantidade de teor de carbonato. Um pouquinho com cuidado. Vamos ver as equações antes de sair calculando. O carbonato reage com ácido clorídrico na proporção de 2, aqui não está escrito nada, para 1. Ah, é verdade. Se eu esquecer disso, perco a questão. Então, vamos lá. Então, eu vou escrever aqui CaCO3 e HCl, ou seja, 1 mol está para 2 mol. Quanto que eu tenho aqui que sobrou? O que sobrou é esse valor aqui. Então, eu tenho 0,025 mol. Então, quanto de carbonato que reagiu? Metade, né? Eu tenho 0,025 mol de CaCO3. Perfeito. Então, já sei o número de mols de CaCO3. Agora, é muito simples. Como que eu faço para descobrir mol para massa? Só ter a massa molar. Daqui a massa molar, not a dot, vale 100. Ah, então, ficou fácil, né? A cada 100 gramas, eu tenho 1 mol de CaCO3. Né? Então, se eu tenho 0,0125 mol, eu tenho quanto? X. Então, é só multiplicar esse número por 100. Então, aqui vai me dar 1,25 gramas de CaCO3. Ok, acabou o exercício? Quase. Ele quer saber porcentagem. Calcule a porcentagem da massa. Então, a cada 5 gramas da amostra, né? Foi 5 gramas da amostra, que é o creme dental. Isso aqui é 100%. Eu tenho 1,25 gramas, que equivale a carbonato de cálcio. Então, quantos por cento isso aqui corresponde? Bom, fiz aqui já conta previamente, isso aqui vale 25%. Tá? É só multiplicar isso aqui por 100, dá 125, dividido por 5, vai dar 25%. Então, eu tenho 25% de carbonato de cálcio lá no meu creme dental. Uau, né? Bastante. Né? O outro restante é água. Bom, exercício interessante, né? Exercício de titulação não tem como ser simples, né? Aqui no meu canal tem vários vídeos de titulação, porque é uma das disciplinas que eu dou aula constantemente, que é Química Analítica. Então, se você tiver dúvida, quiser rever algum exercício de titulação, veja, tem até um vídeo específico sobre titulação, que eu vou colocar depois um card aqui no final falando sobre ele, para você revisar. Esse assunto é um assunto complexo, porque apesar das reações serem simples, em geral os alunos, quando vão prestar o vestibular, estão por conta do nervosismo e tudo mais, acabam se atrapalhando, esquecendo alguns detalhezinhos, né? Esse índice 2 para 1, não consegue fazer relação, mas tenta o H+, né? Lógico, você tem que colocar um H+ inicial maior, uma parte reage, uma parte que sobra, depois reage com o hidroxódio e faz todas essas contas. Então, acaba ficando um pouco confuso. Mas vale a pena, porque, veja, você já está na segunda fase do vestibular, então, de repente, essa questão aí você pode acertar. Bom, uma boa prova para você que vai fazer a FUVEST. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhe com seus amigos que estão estudando Química. Até mais, abraço, tchau, tchau.